Começar a leitura do livro. Hoje vamos começar a leitura do livro Retórica de Aristóteles. É uma edição que eu encontrei aqui pelo Kindle. Vamos ver aqui um pouco sobre esse livro. Biblioteca. Opções sobre o livro. Vamos ver aqui. Retórica de Aristóteles. Figura entre seus tratados. Aí, entre seus tratados sobre argumentação e persuasão dialéticas, juntamente com a própria dialética e seus tópicos. De maneira sistemática, o filósofo examina, subdivide e descreve as partes e os discursos relevantes na construção de um discurso, bem como uma adequação a cada tipo de oratória, política, forense e cerimonial. Assim, volta-se tanto para o conteúdo em si, seus temas e principais ferramentas de persuasão, como para os atores envolvidos, o orador e seu caráter moral, o ouvinte e suas emoções, dá especial relevância ao ouvinte, reafirmando que o objetivo da arte é, afinal, persuadi-lo. Em suma, reflete sobre a linguagem apropriada e as partes estruturais que compõem o discurso, por ser sistemática e abrangente. A retórica possui imenso valor para o pensamento e a construção de argumentação, mostrando-se uma arte viva e eficiente ainda hoje no século XXI. Estamos no século XXI, então. Começando. Aristóteles, Retórica. Primeiro livro. A apresentação. Eu não gosto muito de ler a apresentação, então eu vou pular. Se você quiser ler a apresentação, leia. Livro 1. A retórica é contraparte da dialética. Ambas estão de forma similar, proximamente relacionadas ao que é de conhecimento geral de todos os homens e não pertencem a nenhuma ciência específica. Assim, todos fazem uso das duas em maior ou menor medida, uma vez que, até certo ponto, todos os homens procuram discutir afirmações e sustentá-las, seja para defender-se, seja para atacar outrem. Pessoas comuns fazem isso de modo aleatório ou por meio da prática e do hábito adquirido. Uma vez que as duas formas são possíveis, pode-se abordar o assunto de forma sistemática, de modo que é possível indagar porque alguns oradores obtêm sucesso por meio da prática, enquanto outros fazem compõem espontaneamente. Todos hão de concordar imediatamente que tal indagação é o propósito de uma arte. Bem, os autores dos tratados atuais sobre retórica construíram somente uma pequena porção dessa arte. As formas de persuasão são os únicos constituintes verdadeiros dela. Todo o resto é meramente secundário. Esses escritores, entretanto, nada dizem sobre os entimemas, que são a própria substância da persuasão retórica, mas tratam principalmente daquilo que não é essencial: o surgimento de preconceitos, compaixão, raiva e outras emoções semelhantes nada tem a ver com os fatos essenciais, sendo, todavia, um mero apelo pessoal àquele que julga o caso. Consequentemente, se as regras que regem os julgamentos, ora estabelecidas em alguns estados, especialmente nos bem governados, fossem aplicadas em toda a parte,
mas homens não teriam a dizer. Todos os homens, sem dúvida, acreditam que as leis devem prescrever tais regras. Entretanto, alguns, como a do Tribunal do Areópago, colocam em prática seus pensamentos e proíbem que se falem sobre coisas não essenciais. São leis e costumes conscientes. Não é correto perverter o juízo levando a raiva, ou inveja, ou compaixão. Isso seria como deformar a régua de um carpinteiro antes de usá-la. Além disso, está claro que um litigante nada pode fazer a não ser demonstrar que o fato alegado é ou não assim, que ocorre ou não. Se algo é importante ou não, justo ou injusto, o juiz deve recusar-se e receber sua instrução quanto a isso dos litigantes. Ele deve decidir por si mesmo quanto, as, quanto a todas as questões que, que o legislador não tenha ainda decidido por ele. Desse modo, é de grande importância que leis bem elaboradas devem definir todos os pontos possíveis e deixar o mínimo para a decisão dos juízes. E isso por várias razões. Primeiro, é mais fácil encontrar um ou poucos homens que sejam sensatos e capazes de legislar e administrar justiça do que encontrar um grande número deles. Além disso, as leis são criadas após longa consideração, enquanto as decisões nos tribunais são tomadas em curto prazo, o que torna difícil para aqueles que julgam o caso satisfazer as reivindicações de justiça e conveniência. A principal razão é que o legislador não é especificador, mas prospectivo, geralista, enquanto os membros da Assembleia e do júri têm como dever decidir sobre os casos específicos apresentados a eles. Eles frequentemente acabam por se deixar tão influenciados por sentimentos de amizade, ou ódio, ou interesse próprio, que perdem qualquer clareza da verdade e têm seus julgamentos obscurecidos por considerações pessoais de prazer ou dor. De maneira geral, o juiz deveria, como dissemos, decidir sobre o mínimo de coisa possível. Entretanto, questões relativas ao que sucedem ou não, o que será ou não, o que é ou não devem ser deixadas ao juiz. Uma vez que o legislador não pode prevê-las, dessa forma é evidente que qualquer um estabelecendo regras sobre outros assuntos, como o conteúdo da introdução, ou da narração, ou de qualquer outra subdivisão de um discurso, estará teorizando sobre questões não essenciais, como se estas pertencessem à arte. A única questão com a qual os escritores lidam nesse caso é como colocar o juiz em determinado estado de espírito, sobre os modos adequados de persuasão do orador. Ele nada tem a nos dizer, nada, portanto, sobre como adquirir a habilidade de produção de
entimemas. Resulta-se que, embora os mesmos princípios sistemáticos se apliquem tanto à oratória política quanto à forense, e embora a primeira seja mais nobre e adequada a um cidadão do que aquela que se refere às relações privadas de indivíduos. Esses autores nada dizem sobre a oratória política, mas buscam todos eles. Escrevi tratados sobre como pleitear em um tribunal. A razão para tal é que a oratória política há menos incentivo para se falar, sobre o qual não é essencial. A oratória política é menos propensa a práticas inescrupulosas do que a forense, uma vez que trata de assuntos mais amplos. Em um debate político, aquele que forma um julgamento está decidindo sobre seus próprios interesses vitais. Não há necessidade, portanto, de que se prove nada, exceto que os fatos são aquilo que o defensor de dada medida afirma que são. Na oratória forense, isso não basta. Conciliar o ouvinte é o que vale aqui. Deve-se decidir sobre questões alheias, de modo que os juízes, atentos à sua própria satisfação e ouvindo com parcialidade, se rendam aos disputantes em vez de julgar a questão que existe entre eles. Por isso, em muitos lugares, como já dissemos, falas irrelevantes são proibidas em tribunais de justiça. Na Assembleia Pública, os responsáveis por formar um julgamento são bastante capazes de defender-se disso. Está claro que o estudo retórico, em sentido estrito, ocupa-se das formas de persuasão. A persuasão é, de maneira clara, um tipo de demonstração, uma vez que somos completamente persuadidos. Quando consideramos algo como demonstrado, a demonstração do orador é um entimena, e essa é, de modo geral, a melhor forma de persuasão. O entimena é um tipo de silogismo, e a consideração dos silogismos de todos os tipos, sem distinção, é de interesse a dialética, seja ela como um todo ou um de seus ramos. Segue-se desse modo que aquele mais bem habitado a ver como e de quais elementos um silogismo é produzido, será também o mais habilidoso no entimema. Uma vez que seu aprendizado tenha sido maior sobre o tema, inclusive sobre quais aspectos ele se diferencia do silogismo de lógica estrita. A verdade e a verdade aproximada são aprendidas pela mesma faculdade. É possível notar também que os homens têm um instinto natural suficiente para perceber a verdade e geralmente chegam a ela. Assim, aquele que tem um bom palpite quanto à verdade terá um bom palpite quanto às probabilidades. Demonstrou-se que os autores comuns da retórica tratam-se de questões não essenciais. Ficou comprovado ainda porque eles têm se inclinado ao ramo florense da oratória em maior profundidade. A retórica é útil, porque as coisas verdadeiras e justas têm uma tendência natural a prevalecer sobre seus opostos, de tal modo que, se
as decisões dos juízes não são o que deveriam ser. A derrota se deve aos próprios oradores e este deve ser devidamente culpado. Ademais, perante algumas audiências, nem mesmo a posse do conhecimento mais exato facilitará que o que se diz produza convicção. A argumentação baseada em conhecimento implica estrutura e há pessoas que não podem ser instruídas. Aqui, portanto, convém utilizar-se como forma de persuasão e argumentação de noções de todos possuem, como observamos nos tópicos quando tratamos sobre o modo de lidar com a população em geral. Além disso, devemos ser capazes de empregar a persuasão, tal como um raciocínio estrito pode ser empregado em lados opostos de uma questão, não para na prática, empregá-la nos dois sentidos. Afinal, não devemos fazer as pessoas acreditarem no que é errado, mas para que possamos ver claramente quais são os fatos e para que, caso outro homem argumente de forma injusta, só nós, de nossa parte, possamos refutá-lo. Nenhuma das outras artes chega a conclusões opostas. Apenas a dialética e a retórica o fazem. Ambas tiram conclusões opostas com imparcialidade. Entretanto, os fatos subjacentes não se apresentam igualmente nas visões contrárias. Não. As coisas verdadeiras e aquelas que são melhores são, por sua natureza, quase sempre simples de se provar e de se acreditar. De novo, é absurdo afirmar que um homem deva sentir-se envergonhado por ser incapaz de se defender com seus punhos, mas não por ser incapaz de defender-se por meio da fala e da razão. Quando o uso da fala racional é um aspecto mais distintivo dos seres humanos do que o uso de seus membros, e se for contestado o fato de que usar tais poderes de fala injustamente pode causar grandes danos. Essa é uma acusação que pode ser feita igualmente contra todas as coisas boas, exceto a virtude e, acima de tudo, contra as coisas que são muito úteis, como força, saúde, riqueza, liderança. O homem pode conceder o maior dos benefícios pelo uso correto dessas qualidades, bem como infligir o maior dos danos ou a usá-las erroneamente. Está claro que a retórica não está limitada a uma única classe definida de assuntos, mas que é tão universal quanto a dialética. Está claro também que ela é útil. Está claro ainda que sua função não é simplesmente obter sucesso na persuasão, mas sim descobrir os meios de se aproximar desse sucesso, tanto quanto as circunstâncias de cada caso particular permitirem. Nisto ela se assemelha a todas as demais artes. Por exemplo, não é função da medicina simplesmente tornar um homem deveras saudável, mas sim colocá-lo tanto quanto possível no caminho da saúde. É possível oferecer tratamento excelente, mesmo àqueles que nunca gozam de uma saúde consistente. Ademais,
é evidente que é função da presente arte discernir os meios reais e aparentes de persuasão, bem como é função da dialética discernir entre silogismos reais e aparentes, o que torna o homem um sofista não é uma faculdade mental, mas seu propósito moral. Na retórica, entretanto, o termo retórico pode descrever tanto o consentimento da arte pelo orador quanto seu propósito moral. Na dialética é diferente. O homem é um sofista porque ele tem um certo propósito moral e um dialético em relação não ao seu propósito moral, mas a uma faculdade mental. Passamos então a um relato dos princípios sistemáticos da retórica em si, do método e dos meios corretos de obter sucesso no objetivo estabelecido. Devemos fazer uma espécie de recomeço e, antes de prosseguir, definir o que é retórica. A retórica pode ser definida como a capacidade de observar, em qualquer caso, os meios de persuasão possíveis. Isto não é função de nenhuma outra arte. Toda outra arte pode instruir ou persuadir quanto ao seu próprio assunto. Por exemplo, a medicina, quando ao que é ou não saudável, a geometria quanto às propriedades das grandezas, a aritmética quanto aos números, e o mesmo vale para as demais artes e ciência. Contudo, vemos a retórica como poder de observar os meios de persuasão em relação a quase qualquer assunto que nos seja apresentado. E é por isso que dizemos que, quanto a seu caráter técnico, ela não se preocupa com nenhuma classe especial ou definida de assunto. Quando as formas de persuasão, algumas pertencem estritamente à arte da retórica e outras não. Neste último caso, refiro-me àquelas coisas que não são fornecidas pelo orador, mas que estão presentes no princípio. Testemunhas, evidências dadas sob tortura, contratos escritos, entre outros. No primeiro, refiro-me às que podem construir por meio dos principais princípios da retórica. Uma basta aplicada, a outra precisa ser inventada. Quanto às formas de persuasão fornecidas pela palavra falada, estas são as de 3 tipos. O primeiro depende do caráter pessoal do orador. O segundo, de se colocar a audiência em um certo estado de espírito. O terceiro, da prova, ou provar aparente, produzida pelas palavras do discurso em si. A persuasão é atingida pelo caráter do orador, quando o discurso é proferido de modo a que este seja visto como confiável. Acreditamos em homens de bem mais completa e prontamente do que em outros. Isso é verdade de modo geral, independentemente de qual seja a questão, e é completamente verdadeira quando é impossível ter-se plena certeza de algo e as opiniões se dividem. Esse tipo de persuasão, como os outros, deve ser alcançado a partir daquilo que o orador diz, não pelo que as pessoas pensam acerca de seu caráter, antes que este comece a falar. Não é verdadeiro, como assumem certos escritores em seus tratados sobre retórica, que a bondade pessoal revelada pelo orador em nada contribui para o seu poder de persuasão. Pelo contrário, seu caráter pode quase ser considerado o melhor
meio de persuasão que ele possui. Em segundo lugar, a persuasão vem por meio dos ouvintes, quando o discurso desperta suas emoções. Nossos julgamentos, quando nos sentimos satisfeitos e amigáveis, não são os mesmos de quando nos sentimos magoados e hostis. É no sentido da produção desses efeitos que insistimos que os atuais escritores de retórica direcionam todos os seus esforços. Tal assunto deverá ser abordado em detalhes quando tratarmos das emoções. Em terceiro lugar, a persuasão se torna afetiva através do discurso em si, quando provocamos uma verdade ou verdade aparentemente com base em argumentos persuasivos adequados ou ao caso em questão. Existem, portanto, três meios de efetuar a persuasão. Aquele em comando deles deve, é claro, ser capaz de raciocinar logicamente, entender o caráter e bondade humanos em suas diversas formas e entender as emoções, isto é, nomeá-las e descrevê-las, conhecer suas causas e o modo de excitá-las. Assim, a retórica parece um desdobramento da dialética, bem como dos estudos éticos. Os estudos éticos podem ser juntamente referidos como políticos, e por essa razão a retórica se disfarça de ciência política e seus professores de, de especialistas políticos, às vezes por falta de educação, às vezes por ostentação, às vezes por outras falhas humanas. Na verdade, ela é um ramo da dialética e é semelhante a ela, como dissemos no começo. Nem a retórica, nem a dialética são estudos de um assunto em particular. Ambas representam a capacidade de se produzir argumentos. O presente deve ser relatado o suficiente de seus escopos e de como se relacionam entre si, em relação à persuasão atingida mediante prova ou prova aparente, assim como na dialética existe, de um lado, a indução e do outro lado o silogismo, ou silogismo aparente. O mesmo ocorre na retórica. Por exemplo, é a indução. O entimema é o silogismo e o entimema aparente é o silogismo aparente. Chamo de entimemas um silogismo retórico e de exemplo uma indução retórica. Todo aquele que efetuar persuasão por meio de prova usa, na verdade, entimemas ou exemplo. Não há outra maneira, e uma vez que todo aquele que prova qualquer coisa está fadado a usar silogismo ou induções, o que está claro para nós a partir da analítica. Necessariamente, conclui-se que entimemas são silogismos e que exemplos são induções. A diferença entre exemplo e entimema se torna clara pela passagem dos tópicos, na qual a indução e o silogismo já foram discutidos. Quando baseamos a prova de uma seção em um número de casos similares, isto é indução para a dialética. O exemplo para a retórica. Quando fica demonstrado que, sendo verdadeiro determinada a seção, uma outra seção distinta também será como consciência desta, seja de forma invariável ou habitual. Isso é chamado de silogismo. Na dialética, o de entimema na retórica. É evidente também que,
Cada um desses tipos de oratória tem suas vantagens. Falam tipos de oratória, pois aquilo que foi dito de metódica, na metódica, se aplica igualmente aqui em certos estilos oratórios. Prevalecem os exemplos, em outros os antimemas, de maneira semelhante. Certos oradores são melhores neste ou naquilo. Discursos que se apoiam em exemplos são tão persuasivos como qualquer outro tipo. Contudo, aqueles que se apoiam em antimemas despertam os aplausos mais altos. As fontes dos exemplos de antimemas serão abordados adiante. Nosso próximo passo é definir claramente os processos em si. Uma declaração é persuasiva e confiável, ou porque é diretamente evidente, ou porque parece ser provada por outras declarações que o sejam. Em ambos os casos, ela é persuasiva porque persuade alguém. Porém, nenhuma das artes teoriza sobre casos individuais. A medicina, por exemplo, não teoriza sobre o que ajuda a curar Sócrates ou Cálias, mas somente sobre o que ajuda a curar qualquer ou todas as classes de pacientes. Isso por si só é a questão. Casos individuais são tantos e tão variados que nenhum conhecimento sistemático deles é possível. Do mesmo modo, a teoria da retórica aborda não aquilo que parece provável a um dado indivíduo, como Sócrates ou Hippias, mas sim a que parece provável para um dado tipo de homem. Isso também se aplica à dialética. A dialética não constrói seus silogismos com base em matérias aleatórias quaisquer, como os desvaneios dos loucos, mas sim em matérias que demandam discussão. E a retórica também se baseia em assuntos regulares de debate. O dever da retórica é lidar com assuntos sobre os quais deliberamos sem arte ou sistema para nos guiar ante a audiência de pessoas que não são capazes de assimilar de pronto um argumento complexo ou de acompanhar uma longa linha de raciocínio. Os assuntos de nossa deliberação são tais que parecem nos apresentar possibilidades alternativas a respeito de coisas que não poderiam ter sido e que não podem agora ou no futuro ser diferente daquilo que são. Ninguém que a tome dessa forma perde tempo em sua deliberação. É possível formar silogismo e tirar conclusões de acordo com os resultados de silogismos anteriores, ou por outro lado, com base nas premissas que não tenham sido de fato provadas e que ao mesmo tempo são tão pouco aceitas que exigem prova. Raciocínios do primeiro tipo serão necessariamente difíceis de acompanhar em razão da sua extensão, pois presumimos uma audiência de pensadores não treinados. Os do último tipo não conseguiram anuência, uma vez que são baseadas em premissas que não são amplamente admitidas ou acreditadas. O antimema e o exemplo devem, portanto, lidar com o contingente principal, o exemplo sendo uma indução e o antimema
um silogismo a respeito de tais assuntos. O antimema deve consistir em poucas acessões, menos em número que aqueles que compõem o silogismo normal. Se qualquer dessas ascensões for um fato familiar, não há necessidade de mencioná-la. O propósito ouvinte a acrescentar assim para mostrar que Daryl foi vencedor. É uma competição cujo prêmio é uma coroa. Basta dizer, ele foi o campeão nos Jogos Olímpicos, sem acrescentar. E nos Jogos Olímpicos, o prêmio é uma coroa, fato de conhecimento de todos. Há poucos fatos do tipo necessário, que podem formar a base dos silogismos retóricos. A maior das coisas sobre as quais tomamos decisões e sobre as quais, portanto, indagamos, nos apresentam possibilidades alternativas. Todas as ações que deliberamos e indagamos têm caráter indigente, raras, são as que são determinadas pela necessidade, mas, uma vez as conclusões que expressam aquilo que é meramente corriqueira ou possível dever ser retiradas de premissas que igualmente o fazem, assim como conduções necessárias devem ser tiradas de premissas necessárias. Isso também se faz evidente na analítica. É claro, portanto, que as proposições que formam a base do antimemas, embora algumas possam ser necessárias, serão, em sua maioria, apenas costumeiramente verdadeiras. Agora, os materiais dos antimemas são probabilidades e sinais, os quais correspondem respectivamente às proposições que são geralmente verdadeiras e as que são necessariamente verdadeiras. Uma possibilidade é algo que ocorre comumente, não como algumas decisões sugerem, mas sugerem qualquer coisa que ocorra comumente, mas somente aquilo que pertence à classe de contingente ou variável. Ela estabelece a mesma conexão com o que quer, que a torna provável que a relação existe entre o que é universal e o que é particular. Quanto aos sinais, um tipo estabelece a mesma relação com a extensão que serve de apoio para a relação entre o particular e o universal, enquanto o outro assemelha-se à relação do universal ao particular. O tipo infalível é a prova completa. O tipo falível não possui nome específico por sinais infalíveis. Refiro-me àqueles nos quais os silogismos propriamente ditos podem ser baseados. E isso nos mostra por que esse tipo de silogismo é chamado de prova completa. Quanto às pessoas, pensam que aquilo se disseram não podem ser efetuado, acreditam estar apresentando uma prova completa, ou seja, cujo assunto foi demonstrado e concluído. Asmel, pois a palavra pesras tem o mesmo significado de fim ou limite que a palavra tekmai na língua antiga. Assim, o único tipo de sinal é aquele que estabelece com a proposição que apoia a relação do particular ao universal.
pode ser por nós demonstrados. Suponha que foi dito. O fato de Sócrates ser sábio é justo, e justo é um sinal de que quem é sábio é justo. Vamos ver aqui. O fato de Sócrates ser sábio é justo, e justo é um sinal de que quem é sábio é justo. Aqui temos certamente um sinal. Porém, mesmo que a proposição seja verdadeira, o argumento é refutável, uma vez que não forma um silogismo. Suponha, por outro lado, que fosse dito: o fato é que ele está com febre, é um sinal de que está doente. Ou o fato de que ela produzir leite é um sinal de ter dado à luz recentemente. Marcar. Aqui temos o tipo infalível de silogismo, sinal, o único tipo que constrói uma prova completa, uma vez que é um único tipo em que, se a ascensão particular for verdadeira, seja irrefutável. O outro tipo de sinal, aquele que estabelece com a proposição a qual apoia a relação do universal ao particular, pode ser ilustrado assim: o fato que ele respira rapidamente é um sinal que ele está com febre. Esse argumento é também refutável, mesmo que a ascensão sobre a respiração rápida seja verdadeira, pois um homem pode respirar rapidamente em estar com febre. Relatou-se desse modo qual é a natureza de uma probabilidade de um sinal e de uma prova completa e quais são as diferenças entre eles. Na analítica, ofereceu-se uma descrição explícita desses pontos. Ali mostra-se por que alguns desses raciocínios podem ser postos em silogismo e outros não. O exemplo já foi descrito como um tipo de indução e a natureza especial do assunto em questão que o distingue dos outros tipos foi dada anteriormente. Sua relação com a proposição que apoia não é dada a parte ao todo, nem do todo a parte, nem do todo ou todo, mas da parte a parte ou de semelhança a semelhança. Quando duas acessões são de mesma ordem, porém uma é mais familiar que outra. A primeira é um exemplo. O argumento pode ser, por exemplo, de Dionísio, ao solicitar um guarda-costas. Esta tramando torna-se um desporta, pois no passado Pisístrato solicitava repetidamente um guarda-costas com esse propósito, e de fato tornou-se um desporto assim que o conseguiu. Assim também fez Teágenes em Megara. E dessa forma, os demais casos conhecidos ao falante são transformados em exemplos, para demonstrar aquilo que assim ainda é desconhecido, que Dionísio tem o mesmo propósito ao fazer a mesma solicitação, todos sendo amostras de um mesmo princípio geral. E agora que o homem que solicita um guarda-costas está planejando tornar-se um despota. Escrevemos assim os recursos dos meios de persuasão que são popularmente considerados como demonstrativos.